lugar de cura. Muitos doentes, cegos, coxos, paralíticos, ficavam ali deitados. Encontrava-se ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus o viu ali deitado, e sabendo que estava desse jeito há muito tempo, perguntou-lhe: queres ficar curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina e me jogue na água quando a água se movimenta. Quando estou chegando, entra outro na minha frente. E disse-lhe Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante, este homem ficou curado e pegou a sua cama e começou a andar. Amém, irmãos? Só até aqui. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer, porque até aqui, Deus, o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos abençoou, até aqui o Senhor esteve conosco, meu Deus. Eu te agradeço, no nome de Jesus, pela tua palavra, por tudo que o Senhor tem nos ensinado, que nós possamos aprender mais nessa noite e entender o que o Senhor quer falar ao nosso coração. Que as pessoas possam receber a tua palavra e sair daqui abençoados no nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção na palavra que Deus colocou no meu coração. Talvez você esteja perguntando assim: pastor, hoje é aniversário da cidade. O que esse texto que o senhor leu tem a ver com esse aniversário? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver, e agora mesmo você vai entender. A primeira coisa que eu gostaria de dizer para você é que a coisa mais fácil na nossa vida é perder o foco. A coisa mais fácil na nossa vida, irmãos, é nós desviarmos a nossa atenção daquilo que Deus quer para a nossa vida. A coisa mais fácil que acontece é a gente sair fora do propósito. O nosso grande desafio, o meu grande desafio, o seu grande desafio é manter o foco, é permanecer no foco, no propósito daquilo que Deus tem para a sua vida. Às vezes nós olhamos para a nossa cidade, olhamos para a nossa nação e perguntamos: por que o Brasil está desse jeito? Uma terra rica, irmãos, uma terra abençoada, uma terra, se você jogar uma semente no asfalto, ela nasce. O tanto que essa terra é abençoada. Por que, irmãos, que nós somos considerados um país de terceiro mundo? Por que num país, irmãos, aonde tem tanta produção, tem gente no nosso país morrendo de fome? A resposta é essa: é porque o país está fora do foco. É porque o objetivo do país não é o mesmo objetivo de Deus. É porque cada um tem olhado para a sua própria vida e não tem olhado a vida da comunidade. Cada um se preocupa apenas consigo mesmo. E é o que estava acontecendo aqui nesse tanque. É o que estava acontecendo aqui. Havia em volta desse tanque, e esse tanque existe até hoje, lá em Jerusalém, e havia ali uma história que um anjo descia nesse tanque e agitava as águas. E a primeira pessoa que entrasse nesse tanque, que entrasse nessas águas, quando a água era agitada, seria curada de qualquer enfermidade. E foi se juntando doentes, uma multidão de doentes ficou ali, esperava a água ser agitada, para poder entrar, cada um por si. E ficavam ali, olhando para o tanque, esperando a água do tanque se agitar. E de repente, irmãos, chega Jesus de Nazaré. E Jesus chega naquele lugar e vê aquele homem, sabendo o que aquele homem queria. Jesus chega para ele e pergunta para ele: queres ficar curado? E aquele homem, em vez de responder para Jesus: eu quero, ele diz para Jesus assim: não tem ninguém que me joga no tanque. Jesus perguntou isso para ele? Jesus perguntou o que para ele? Se ele queria ser curado. Por que ele respondeu isso para Jesus? Porque o foco dele era o tanque, não era Jesus.
O foco dele estava errado. Ele estava olhando para o lugar errado. Tem pessoas, irmãos, que o foco dele é a religião. Que o foco dele é as regras. Ele não tem um foco em Jesus Cristo. E uma coisa interessante, irmãos, que quem está fora do foco sempre tem uma justificativa para os seus fracassos. Quem está fora do foco está sempre procurando um culpado para os seus fracassos. Quem está fora do foco, quem perdeu o foco, coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no patrão, coloca a culpa no governo, coloca a culpa em tudo, menos nele. Menos nele. E o que eu quero nessa noite trazer ao seu coração é esse entendimento. Se a nossa cidade, irmãos, tiver o foco correto, Deus vai sarar essa cidade. Se essa cidade, irmãos, tiver o foco correto, Deus vai mudar a história dessa cidade. Porque, irmãos, a nossa cidade, a nossa nação, está como aquele homem aleijado. Não consegue ir para lugar nenhum. Mas Jesus está chegando hoje, no aniversário de 71 anos, e está perguntando: igreja, o que vocês querem que eu faça? Vocês querem que Campos Altos seja curada? Se vocês querem que Campos Altos seja curado, irmãos, Jesus está aqui para curar essa cidade. Jesus está aqui para sarar essa nação. Nós olhando para a Bíblia Sagrada, nós encontramos muitos exemplos de homens que perderam o foco. Homens que saíram totalmente fora do propósito de Deus para a vida deles. Olhando para a Bíblia, nós encontramos um homem chamado Esaú. Esse homem era o filho primogênito de Isaac. Ele tinha um irmão gêmeo chamado Jacó. Irmãos, ele nasceu primogênito. Qual era o propósito de Deus para a vida dele? Que ele herdasse todas as bênçãos espirituais vindas do seu pai. Porque faz parte da tradição. Faz parte da tradição daquele povo, que o filho mais velho, o primogênito, ele herdasse todas as bênçãos espirituais que era sobre seu pai, agora passaria a ser sobre ele. E a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Esaú certo dia sai para caçar, volta com fome. O irmão dele estava fazendo ali uma sopa de lentilha, ele com muita fome. Ele disse para o irmão assim: olha, me dá um pouco dessa sopa. Ele disse assim: não, eu não te dou não, eu te vendo. Ele falou: mas o que eu vou pagar? Ele falou assim: me dá a sua primogenitura. Ou seja, me dá a tua bênção. Me vende a tua bênção. Eu troco um prato de sopa a troco do seu direito de ser abençoado. Irmãos, de um homem que sai do foco, ele não dá valor na bênção de Deus. Ele dá mais valor nas coisas dessa vida. E ele, irmãos, fora do foco, Esaú fora do foco, o que ele fez? Ele vendeu a sua bênção. Ele vendeu a sua primogenitura. Porque ele saiu do foco. Quando a gente sai do foco, quando a gente sai do propósito, daquilo que Deus tem para a gente começa a desprezar as bênçãos de Deus para a nossa vida. A gente começa a jogar as bênçãos de Deus fora. Irmãos, e quantas bênçãos essa cidade não tem desprezado? Quantas bênçãos de Deus essa cidade não tem desprezado porque está com o foco errado? E qual é o papel da igreja, irmãos? Mostrar para essa cidade qual é o foco certo. Para onde que esse povo tem que olhar? Para quem que esse povo tem que clamar? Aonde esse povo tem que buscar ajuda? É no Senhor Jesus Cristo, irmãos. Porque a Bíblia diz que todo o poder foi dado para Jesus em cima no céu e embaixo na terra. Você está entendendo sim ou não, pessoal? Você está entendendo? Eu quero que você saiba que Deus tem um propósito para a sua vida. Mas você não pode sair do foco. Você não pode perder o foco. Você não pode perder o propósito de Deus para a sua vida. Você nasceu para um propósito. Você veio a esse mundo para um propósito. Deus tem um propósito para a sua vida. Mas muitas das vezes, porque as coisas começam a demorar,
ou às vezes não acontece do jeito que a gente quer, a gente sai do foco. A gente vai procurar resolver as coisas de outro jeito. Como que isso é triste, meus irmãos? A coisa mais triste que existe, irmãos, é ver uma pessoa fora do foco. O casamento acaba, a pessoa começa a passar dificuldade, perde emprego, passa necessidade. A vida dela, irmãos, vira uma tristeza. É muito triste isso. E eu quero que você saiba de uma coisa: se você estiver no foco, a Bíblia diz assim no Salmo 91, se você estiver no foco, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem está no foco, irmãos, quem está no propósito, ele pode contar com a proteção de Deus. Quem está no foco, quem está no propósito, irmão, pode contar com a bênção de Deus sobre a sua vida. Agora, quando a gente está fora do propósito, a gente está debaixo de maldição. Quando a gente está fora do foco, irmãos, a gente só começa a fazer coisas erradas. Quando perdemos o foco, nós trocamos a bênção de Deus pelos prazeres do mundo. Nós trocamos a bênção de Deus pela droga, pela bebida. Nós trocamos a bênção de Deus pela prostituição. Nós trocamos a bênção de Deus pelo dinheiro, pelo poder. Nós negociamos princípios. Nós cometemos erros, nós mentimos, nós fazemos inimigos. Quando nós saímos do foco, nós começamos a atrair para a nossa vida todo tipo de maldição. Que o Senhor nos livre disso. Que Deus nos livre disso. Que o Senhor nos guarde. E que nós não venhamos perder esse foco. Eu estou aqui nessa praça. Há 9 anos atrás, irmãos, Deus me trouxe para essa cidade. E Deus me trouxe para essa cidade para um propósito. Muitas coisas apareceram, irmãos, para me tirar do propósito. Tem muitas coisas que vêm na nossa vida para nos tirar do foco, para nos fazer desanimar. Acusações. Pessoas falaram mal da minha vida, mal da minha casa, mal da minha família. Mas eu sempre olhei para Jesus, irmãos. Eu nunca olhei para essas coisas, irmãos. E olha para esse povo. Olha para esses jovens. Olha para essas moças, para esses meninos, para esses rapazes que poderiam estar por aí em qualquer lugar desse mundo, caído na sarjeta, mas estão aqui adorando e adorando ao Deus Todo-Poderoso. E por que eles estão aqui, irmão? Foi Deus. Mas Deus usa pessoas. E Deus quer usar você. Mas para Deus usar você, você precisa estar no propósito. Você precisa estar no foco. Você precisa estar firme nas promessas do Senhor. Amém? É muito triste. Temos perdido o foco. As igrejas têm perdido o foco, irmão. As igrejas brasileiras, irmãos, têm perdido o foco. Têm olhado mais para dentro de si. Têm olhado muito para a sua necessidade pessoal, como Esaú fez. Esaú olhou só para a fome. Ele só preocupou com a fome que ele estava sentindo. E negociou e vendeu. Às vezes, nós estamos tão preocupados com aquele momento que nós estamos vivendo, que nós negociamos os princípios, vendemos a bênção de Deus. Ei, você que está aqui nesta noite, este homem de Deus diz: aconteça o que acontecer, não venda a bênção de Deus, não venda o dom que Deus te deu, não negocie aquilo que Deus já colocou na sua vida. Aconteça o que acontecer. Continuando aqui, a Bíblia Sagrada também nos fala de um homem chamado Jonas, um profeta. Deus chama Jonas e diz para Jonas: olha, eu quero que você pregue em Nínive. E Jonas, com medo, porque a fama da cidade era ruim, ele foge, ele sai do foco. O foco era pregar em Nínive, mas ele sai do foco. E a Bíblia diz que ele compra uma passagem, entra num navio que vai para Tarsis, o lado oposto. Irmãos, olha aqui para mim. Quando nós saímos do foco,
nós começamos a andar na direção oposta daquilo que Deus quer para cada um de nós. Obrigado pelo glória a Deus empolgado. Muito obrigado. Por que tem pessoas que a cada dia que passa está mais longe da bênção? Por que tem pessoas que a cada dia que passa está mais longe de Deus? Porque saíram do foco, saíram do propósito. Jonas fez isso. Ele saiu do foco, ele saiu do propósito e foi para a direção oposta. Deixa eu dizer uma coisa: será que o caminho que você está andando não está te levando para longe do propósito? Não está te levando para longe daquilo que Deus sonhou para você? Não está te levando para longe daquilo que Deus planejou para a sua vida? Jonas, irmãos, ele entrou naquele navio, comprou a passagem daquele navio. E sabe o que aconteceu, irmãos? A ira de Deus veio. E houve uma grande tempestade, que aquele navio quase rachou no meio. Eu aprendo outra coisa aqui. Quando eu saio do foco, quando eu saio do propósito, eu trago prejuízo para aqueles que estão em volta de mim. Eu atraio a ira de Deus. Eu pergunto para os irmãos: o dono daquele navio pecou? Não. Os tripulantes daquele navio pecaram? Não. Quem foi que pecou? Jonas. Mas então por que que o dono do navio, os tripulantes, estavam sofrendo? Por quê? Às vezes, irmãos, nós saímos do foco, a nossa família começa a sofrer. Quando nós saímos do foco, quando nós saímos daquilo que Deus tem para a nossa vida, todos aqueles que estão no barco com a gente começam a sofrer. Todos aqueles que estão à nossa volta começam a sofrer. E Jonas, quando ele perdeu o foco, ele gerou sofrimento. Ele gerou sofrimento para o dono do navio. Ele gerou sofrimento para a tripulação, para todas as pessoas que estavam naquele navio. Ele gerou sofrimento para ele mesmo. Agora, paz, meus senhores. Ele gerou sofrimento até para a baleia. Até a baleia sofreu. Porque a Bíblia diz que Jonas foi jogado dentro d'água e uma baleia engoliu ele. Irmãos, ele fez tão mal para ela que ela vomitou ele, irmão. Irmão, quando a gente está fora do foco, a gente dá mal-estar até em baleia. Até a baleia passou mal, irmão. Quando a gente está fora do foco, até o cachorrinho lá de casa sofre. Quando a gente está fora do foco, irmãos, todo mundo que está à nossa volta sofre. Por que você saiu do foco? Por que você saiu do objetivo? Irmãos, nós precisamos estar no propósito. Nós precisamos estar olhando para o mesmo lugar. Jonas pagou um preço muito alto pela sua desobediência. Jonas pagou um preço, irmãos, que eu não estou disposto a pagar. Mas a Bíblia diz também que o apóstolo Pedro, ele também perdeu o foco. Jesus chama Pedro. Pedro está lá, irmãos, pescando. E Jesus, ele chega para Pedro em Mateus capítulo 14, versículo 29. E diz para Pedro: Pedro, venha após mim, que eu farei de você pescador de homem. Um propósito. Você vai ser um discípulo meu, Pedro. Você vai ser um apóstolo meu, Pedro. Anda comigo. E Pedro foi. Pedro foi. E aí, irmãos, as coisas começam a dar errado. Pedro começa a seguir Jesus de longe. Ele começa a perder o foco. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, irmão, chegou para os discípulos e disse assim: ó, entra no barco, atravessa para o outro lado do lago de Genezaré, que eu vou lá encontrar com vocês mais tarde. Os discípulos entraram no barco e foram.
Mais tarde, por volta das 3 horas da manhã, eles olham, irmãos, e vê um homem vindo andando por sobre as águas. Era Jesus, irmãos. Só que eles não sabiam que era Jesus, e começaram a gritar que era fantasma. E Jesus gritou e disse assim: não, não é um fantasma, sou eu. E Pedro diz assim: Senhor, se é o Senhor Jesus mesmo, manda eu ir até aí. E Jesus diz: Pedro, então vem. E Pedro desce do barco. Ei, olha para mim. Você quer andar sobre as águas? Quantos aqui gostariam de andar sobre as águas? As águas representam os problemas, as enfermidades, as maldições. Muitos têm passado por isso. Vou perguntar de novo: quantos aqui nessa noite gostariam de andar sobre as águas? Então desce do barco. Às vezes, irmãos, o barco é a nossa religião. Nós nos sentimos seguros na religião. Nós nos sentimos seguros na nossa denominação. Nós nos sentimos seguros obedecendo essas regras. Mas Jesus hoje está dizendo: desce do barco e começa a andar sobre as águas. Pedro, ele só conseguiu andar sobre as águas porque ele teve coragem de descer do barco. Se você jamais descer do barquinho, você jamais vai ter essa experiência. E Pedro, olhando para Jesus, ele desceu. Olhando para o foco, ele desceu. E enquanto ele estava focado, ele andou sobre as águas. Mas a Bíblia diz, irmãos, que de repente um vento lateral assoprou. E Pedro perdeu o foco. Ele deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para o vento. E a Bíblia diz que ele começou a afundar. Quando a gente perde o foco, a gente afunda. Quando a gente deixa de olhar para Jesus e começa a olhar para a circunstância, quando a gente deixa de olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e começa a olhar para a situação, a gente começa a afundar. Se você deixar de olhar para Jesus, para dar ouvido para os noticiários de TV, você vai se afundar. Aconteça o que acontecer. Pode vir o vento que vier. Pode vir a luta que vier. Jamais tire os olhos de Jesus. Jamais tire os olhos dele. Porque enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai estar caminhando por sobre as águas. Pedro perdeu o foco. Essa foi a primeira vez. Passado alguns dias, Jesus estava ali se preparando. Jesus sabia que ia morrer, que ele tinha que ser crucificado. Pedro chega até ele e fala: Senhor Jesus, por que o senhor está triste desse jeito? Jesus disse assim: ó Pedro, está chegando a hora em que eu vou morrer. A Bíblia diz que Pedro sacou a espada e disse assim: eu mato o primeiro que pôr a mão no senhor. Jesus falou assim: guarda a tua espada, Pedro. Irmãos, quando a gente sai do foco, vai para mim. Quando a gente sai do foco, a gente quer resolver as coisas na força do nosso braço. Quando a gente sai do foco, irmãos, a gente quer resolver tudo na espada. Deixa eu falar uma coisa. Crente que está no foco, não resolve nada na espada, mas resolve tudo de joelho. Não é com espada que você vai vencer, é com a força da sua oração. Você vai vencer se você orar. Você vai vencer se você clamar a Deus. Você não vai vencer batendo boca. Você não vai vencer tirando satisfação com as pessoas que falaram mal de você. Você não vai vencer querendo provar para as pessoas que elas estão erradas. Você vai vencer se você estiver olhando para Jesus e viver uma vida de oração. Aí você vai vencer. Pedro, ele saiu do foco e quis resolver as coisas do seu jeito. Pedro saiu do foco, irmãos, quando Jesus foi preso. Quando Jesus foi preso, irmãos, Pedro largou de andar com os discípulos e foi andar na roda dos escarnecedores. Sabe o que aconteceu na roda dos escarnecedores?
Pedro negou Jesus 3 vezes. 3 vezes. E não foi em 3 dias não, irmão. Ele negou Jesus 3 vezes no mesmo dia. No mesmo dia. Sabe o que acontece? Quando você perde o foco, você começa a negar sua fé. Você começa a negar sua fé. Você começa, irmãos, a dar mau testemunho de cristão. Você começa a fazer coisas que envergonham Jesus. Jamais perca o foco. Jamais perca o foco para você não negar a sua fé. Mas olha, há exemplos positivos na Bíblia. E eu não vou falar deles aqui porque são muitos homens. Falta tempo para me falar de Abraão. Um homem que honrou o foco até o final. Que Deus falou, sai da tua terra, da tua parentela, e ele saiu. Que Deus falou para ele assim, olha, vai lá ao monte Moriá e sacrifica o seu filho. Ele foi. Um homem que honrou a Deus e por isso foi chamado de amigo de Deus. Falta tempo aqui para me falar de Enoque, para me falar de Daniel, irmãos, que ainda jovem foi para a Babilônia. E ele diz assim, Daniel 1:8, Daniel propôs no seu coração não se contaminar, e viveu na Babilônia 98 anos, e nunca se contaminou, porque jamais perdeu o foco. Ele saiu de Jerusalém, mas Jerusalém não saiu do coração dele. Ele levou Deus no coração dele, aonde ele foi. Me falta tempo para me falar de José, irmãos, que mesmo sendo vendido pelos seus irmãos, que mesmo sendo desprezado e injustiçado pelo seu patrão, que mesmo sendo lançado injustamente na prisão, ele não perdeu o foco. Ele permaneceu firme, e o Senhor tirou ele do presídio e colocou ele como governador, porque ele não perdeu o foco. E eu quero dizer a vocês que estão aqui, eu quero dizer aos meus amigos que fazem parte da política dessa cidade, meu querido Joãozinho, Jair, Edinho, Ana Flávia, vereadores dessa cidade, aconteça o que acontecer, não perca o foco não se venda, não negocie os princípios, porque existe um Deus no céu que está acompanhando todas as coisas. Não negocie os seus princípios, seja honesto, seja verdadeiro, pense no bem do povo, esse é o foco. Foi para isso que Deus colocou vocês lá. Não foi vocês que chegaram lá. Não foi o povo que colocou vocês lá. Deus colocou vocês lá. Porque a minha Bíblia diz, em Romanos capítulo 13, versículo 16, toda autoridade foi constituída por Deus. Não se vendam. Vocês não precisam se vender para se reeleger. Porque se Deus aprovar vocês, eles colocam vocês lá de novo. Se Deus quiser coisas maiores, o próprio Deus vai fazer. Mas que essa palavra dessa noite possa entrar no coração. E que vocês guardem no coração de vocês. Temam a Deus. Temam a Deus. Porque no dia, irmãos, em que a liderança dessa cidade temer a Deus, a começar do nosso poder judiciário, até o nosso poder executivo, as nossas autoridades, quando colocarem Deus em primeiro lugar, irmãos, essa cidade vai entrar no foco. E quando essa cidade entrar no foco, o Senhor vai fazer manar leite e mel das terras dessa cidade. E eu quero concluir aqui. Tem muito mais coisas que eu gostaria de falar. Mas eu gostaria de falar, irmãos, do maior exemplo que eu tenho de foco, que é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, ele saiu do céu, a Bíblia diz que ele despiu da sua glória, se fez homem, mas não perdeu o foco. Ele abriu mão de toda a sua glória. Sabe uma coisa que o Senhor falou comigo hoje, e só quem é espiritual vai entender, Michel? Que Jesus, ele era, antes de vir na terra, ele era o unigênito Filho de Deus. O que é unigênito?
Quem? O que é? Repita comigo, único. Mais forte, único. Jesus, irmãos, ele abriu mão de ser o unigênito para se tornar o primogênito de muitos irmãos. Jesus deixou de ser o único filho de Deus para se tornar o nosso irmão mais velho, e todos nós fomos feitos filhos de Deus, porque Jesus abriu mão da sua unigenitura para nos dar a primogenitura. Ele deixou de ser unigênito para se tornar primogênito, para nos dar o privilégio da gente ser também o que ele é, filho de Deus. Ele abriu mão, e ele veio para essa terra com um propósito, irmão. Jesus, quando veio, quando ele nasceu, ele sabia tudo o que ia acontecer com ele. Imagina você. Deus chama você e diz para você assim, ó, você vai ser prefeito dessa cidade, mas só que tem uma coisa: a sua família vai te trair, os seus amigos vão te abandonar, você vai ser preso, você vai ser açoitado, você vai tomar 40 chicotadas. Só que cada chicotada, o chicote tinha 12 pontas. Então, na realidade, uma chicotada era 12. Faz 40 vezes 12 para nós ver quantos dá. Aí, Jesus disse assim, ó, você vai ser presidente da república, mas você vai perder seus amigos, você vai apanhar, você vai ser preso, você vai ser injustiçado. E tem mais. No final disso tudo, você vai morrer. Quantos aqui queriam ser presidente da república? Quantos aqui queriam ter poder, irmão? Se Jesus falasse tudo o que ia acontecer. Deus chegou para Jesus, sentou com ele e falou, meu filho, vem cá. Ó, você quer ir lá salvar esse povo, não quer? Quero, pai. É o seguinte, você pode ir, mas é o seguinte, você vai curar esse povo, você vai libertar esse povo, você vai dar dons a esse povo, e no final, sabe o que esse povo vai fazer, Vanderlei? Vai gritar, crucifica! Vai trocar você por um ladrão, vão te prender, vão te açoitar, vão pregar você numa cruz. Tem certeza, meu filho? Jesus disse assim, eu vou, pai, por amor eu vou. Jesus amou você primeiro, por isso ele veio. E depois que Jesus passou tudo isso, a Bíblia diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. Irmãos, fizeram de tudo. O próprio Satanás saiu do inferno em pessoa para ir tentar Jesus. Jesus estava lá no deserto jejuando. Os demônios falaram para o capeta assim, vai lá tentar ele. O capeta falou, não, ele é muito grande para vocês, deixa que eu vou. O negócio lá, o trem é mais forte. O próprio Satanás em pessoa foi lá tentar Jesus. Para que o diabo foi lá? Qual que era a única coisa que o diabo queria? Que Jesus saísse do foco. Porque se Jesus saísse do foco, toda a história da humanidade estaria condenada. E Satanás tentou Jesus nas 3 áreas que o homem mais tem fraqueza: necessidade física, necessidade financeira e na vaidade. São as 3 áreas que o homem tem mais fraqueza. Quantas pessoas não se corromperam por estar devendo? Quantas pessoas não se corromperam por querer mais fama, mais poder, por vaidade? Eles vieram, irmãos, o inferno todo se mobilizou para tirar Jesus do foco. Mas ele, irmãos, foi para a cruz, mas não saiu do foco. E quando ele ressuscitou, a Bíblia diz que ele subiu aos céus. Ele subiu para onde, irmãos?
E chegou para o pai e disse: pai, vim aqui. Quando os bombeiros saem numa missão, num trabalho, quando eles chegam, eles têm que se apresentar e dar o relatório, né? Contar. Jesus volta, irmãos. Quando Jesus ressuscita, Maria vai lá no túmulo e ele diz: olha, não me toque porque eu não subi ao Pai, eu vou lá, depois eu vou voltar. Reúne os discípulos, eu estou voltando. Pai, está consumado. Fui até o fim, pai. E Deus olha para ele e fala: e aí? O que você me diz? Sabe o que Jesus fala para o pai, Vanderlei? Eu faria tudo outra vez. Não perca o foco, irmãos. Porque se você não perder o foco, você vai conseguir alcançar os seus objetivos. Não dá ouvido porque o diabo está falando, não. Não dá ouvido porque os seus amigos estão falando, não. Ouça o que Deus está falando com você nessa noite. Eu sou apenas um instrumento, mas Deus está dizendo: vamos olhar para Jesus. Isaías 45, 22. E disse Jesus: olhai para mim e sereis salvos. Essa cidade vai mudar quando essa cidade aprender a olhar para Jesus. Vamos ficar em pé. Olha para Jesus, filho. Não troca Jesus por nada nessa vida, não. Não troca Jesus por nada nessa vida, não. Eu quero fazer 2 orações. Eu queria convidar aqui